Boa tarde, vamos para mais um dia de devocional. Neemias 1:5 diz que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. O povo de Israel, ao longo de sua história, experimentou tanto a fidelidade quanto o abandono da aliança com Deus. Em muitos momentos de nossa caminhada, essa aliança foi quebrada e as consequências foram sentidas, como o exílio e o sofrimento. O relato de Neemias é um dos momentos mais emblemáticos em que vemos a dor, o arrependimento e a súplica por parte de um homem que, ao ouvir sobre a desolação de Jerusalém, compreende que a reconstrução não é apenas física, mas espiritual. Neemias, ao ouvir as palavras sobre o estado de Jerusalém, assentou-se e chorou e lamentou por alguns dias, assim como fala em Neemias 1:4. Ele sabia que a reconstrução das muralhas de Jerusalém começava com a reconstrução do coração do povo, da relação com Deus. O sofrimento de Neemias não foi apenas pela destruição externa, mas pela consciência de que, como o povo de Deus, eles haviam falhado em guardar a aliança e os mandamentos do Senhor. Neemias não faz um pedido qualquer, mas invoca o caráter de Deus, aquele que é fiel à sua aliança, aquele que mantém sua benignidade com os que o amam e o obedecem. Essa oração é um modelo poderoso de como devemos nos posicionar diante de Deus quando buscamos restaurar nossa aliança com Ele. Reconhecer a grandeza de que Deus e de sua fidelidade é o primeiro passo para a restauração. Não podemos buscar a renovação da aliança sem antes entender quem Deus é. Neemias, então, faz um ato de confissão. Eu e a casa de meu pai temos pecado. O arrependimento pessoal e coletivo é fundamental para a reconstrução da aliança. Neemias não apenas se coloca como representante do povo, mas também reconhece sua própria falha, lembrando que a quebra da aliança é um pecado compartilhado e todos precisam se voltar a Deus com um coração sincero. Ele clama a Deus, lembrando-lhe das promessas feitas a Moisés: se vós vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido. Neemias 1:9. Neemias faz referência à promessa de que mesmo no exílio, Deus restauraria seu povo caso eles se arrependessem e voltassem para ele. Este é o alicerce da aliança de Deus, a possibilidade da restauração sempre que houver arrependimento genuíno. A reconstrução da aliança, portanto, exige um movimento de retorno, um coração disposto a se arrepender e se alinhar novamente com os propósitos de Deus. A aliança de Deus não é algo que se quebra e se perde para sempre. Ele sempre oferece uma nova chance, um novo começo, desde que nos voltemos para Ele com sinceridade. A obra de reconstrução, seja física ou espiritual, começa com a reconstrução interna, com o reconhecimento dos nossos erros, com o desejo de mudança e com a confiança de que Deus é fiel para restaurar. Neemias também faz uma súplica pessoal, pedindo que Deus lhe conceda graça diante do rei, para que ele possa agir e liderar o povo da reconstrução. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Ele sabia que a reconstrução física de Jerusalém dependia de uma ação divina, de um favor imerecido que só Deus poderia conceder. Da mesma forma, a reconstrução da aliança com Deus depende da sua graça, que nos capacita a viver conforme os seus mandamentos e a experimentar a restauração que ele promete. A aliança com Deus não é algo estático ou garantido de forma irreversível. A relação com Deus precisa ser renovada continuamente, especialmente quando nos afastamos dele.
como Neemias, somos chamados a chorar pelos nossos erros e jejuar e orar com o coração contrito e a confiar nas promessas de Deus de restauração e renovação. A reconstrução começa com a nossa disposição de voltar o nosso coração, reconhecer nossos pecados e renovar o compromisso de viver de acordo com a sua vontade. Nesta tarde, eu quero te perguntar: você quebrou a sua aliança com Deus? Você sente o desejo de renovar esta aliança com Deus? Então, assim como Neemias, abra o seu coração e faça uma oração de rendição, de clamor, de confissão de pecados e diga: Senhor, meu Deus, meu Senhor, eu reconheço os meus pecados, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço que eu quebrei a minha aliança com o Senhor e eu quero reconstruir, eu quero restituir a minha aliança com o Senhor. Faça essa oração no nome de Jesus.